Assim como as árvores, a gente se renovamos. E embora folhas velhas irão cair, folhas novas irão aparecer. E mesmo se tratando da mesma árvore, que no caso aqui é a gente, essas novas folhas que irão nascer não são as mesmas que um dia existiu na gente. E o mesmo pode acontecer com o nosso lado leitor. Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui com mais um vídeo do qual estarei aí falando para vocês sobre o nosso gosto literário. Principalmente falando sobre minha experiência com os livros e como eles chegaram até mim e quem sou eu hoje em dia como leitor. A literatura é algo muito importante, infelizmente eu não tive contato com ela logo de princípio quando eu era criança. Chegava a ter ali uma leitura de HQs, né, de quadrinhos como Turma da Mônica, mas falando em livros, em romances, eu não tive a oportunidade de ter familiares, pais que me incentivassem a ler. Então, eu não tinha muito disso. Acontecia do lado da escola, algumas professoras acabavam passando livros pra gente, e aí já vou entrar no caso quando eu era adolescente, porque tinha alguns determinados livros que quando era encaminhado pra gente ler, não me agradava, e não só a mim como outros livros, até porque esses livros que são geralmente apresentados nas escolas são livros clássicos dos quais tem sim sua importância para a sociedade, mas naquele momento não era o livro que eu acho que deveria ser indicado para mim ler. Isso é um tema para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca tivesse despertado o mundo literário. Então eu vim começar a gostar de ler ali em 2009, eu acredito. Foi quando eu comecei a ser introduzido para a literatura, onde eu mesmo fui em busca. E tudo isso começou com um livro da saga Crepúsculo. Eu tinha conhecido o filme e logo em seguida que eu assisti o filme, eu queria saber mais sobre a história, e aí foi quando eu fui em busca dos livros, quando eu descobri que realmente tinha um material original. E daí por diante, com o livro Através de Crepúsculo, portas começaram a se abrir, das quais eu mesmo abri elas para poder me dar esse privilégio que é poder ser leitor e se aventurar em vários livros, várias histórias e aventuras das quais a gente sabe muito bem o que é que um livro pode nos causar quando você tem um em mãos. Então sim, gente, Crepúsculo foi o pontapé ali, foi quem fez eu querer começar a dar uma chance para a literatura, para os livros, e eu descobri como era fascinante esse mundo. Comecei a fazer várias pesquisas na internet sobre livros com outras histórias parecidas com o de Crepúsculo, e fui me permitindo viver tudo isso que eu estava ali descobrindo naquele tempo quando eu comecei a ler. Os livros acabam se tornando algo muito único na vida de uma pessoa, e eu acredito muito nisso, nessa filosofia. Pois eu sei que existem outros tipos de materiais de consumir histórias como um filme, séries, animes, até música. Mas o livro, quando eu comecei a ler o livro, uma coisa que eu percebi muito é que você se encontra muito mais presente dentro daquele universo e também até dos personagens. Foi uma das coisas que eu achei mais extraordinário depois de eu ter assistido o filme de Crepúsculo e ter lido ali o livro. Então, eu fui começando a ver e identificar coisas que o mundo da arte visual e sonora não consegue nos entregar. E aí é que entra a magia dos livros, que me pegou de um jeito que eu não tava esperando. E que bom que eu consegui encontrar esse universo. E gente, pelo menos pra mim, eu acho que pode acontecer com algumas outras pessoas ou então com todo mundo. Quando você tá lendo um livro, as coisas meio que se apagam em sua volta e você acaba vivendo muito aquele universo e você tem uma aprofundação muito mais maior do que um filme, série, porque parece que as coisas estão acontecendo com a gente mesmo. E isso foi me instigando cada vez mais a buscar outros livros para mim poder ler. E esses livros que vieram começar a chegar na minha vida, eles começaram a marcar muito na minha história. Eu lembro muito bem de coisas que aconteceram comigo na época que eu estava lendo Percy Jackson, o primeiro livro. E até frases, para você ter ideia, falâncias que eu tinha naquele tempo, estão muito atrelado ao livro que eu tava lendo. E toda vez que eu pego o livro de Percy Jackson, que eu tenho aqui na minha estante, eu me lembro disso. Eu não sei se existe algo psicologicamente que pode explicar sobre isso, mas é algo que aconteceu comigo e eu até queria saber se vocês também, se acontece com vocês, então deixa aí nos comentários, porque eu gostaria de saber se eu não sou o único que tá vivendo isso, ou que viveu. E esses livros, no tempo que eu estava lendo eles, fez com que até me desse a oportunidade de conhecer outras pessoas, principalmente pessoas que estão na minha vida até hoje, como uma das minhas melhores amigas, que é Jaqueline, Kaeli também, que é a irmã dela. Através dos livros, a gente também se tornamos mais amigos, embora eu que mostrei pra ela, né, o mundo da literatura, e aí elas também amaram e hoje em dia elas são leitoras. Mas eu vi que
que era muito gostosinho a gente sentar e conversar sobre livros. E esses momentos, eles estão muito marcados na minha mente. E quando eu pego os livros, exemplo, Jogos Vorazes Agora, que foi um livro que eu e elas duas, essas duas amigas minhas, lemos juntos, eu lembro de muitas coisas que estão marcadas e quando eu tô com um livro em mão, eu sempre me lembro disso. Então, assim, os livros, eles têm uma importância extremamente grande na nossa vida. E eu acredito que todo mundo que se aventura a se permitir a ler, isso também vai acontecer. Então, livros como Crepúsculo, Jogos Vorazes, Hush Hush, Instrumentos Mortais, entre vários outros que eu li naquele tempo, né, como os Imortais também. Essas histórias, elas meio que seguiam um padrão da qual eu gostava muito de ler, era tipo de histórias que eu ia atrás. Eu acredito que tanto a gente precisa de um livro, o livro também precisa da gente, para ele se tornar realmente um livro. Eu acho que muitas pessoas que escrevem livros não levam isso mais como hobby, mas uma grande maioria, eu acredito que escreve para poder ser lido. Então eu acho que existe aí uma troca muito grande entre nós precisamos dos livros e os livros precisam da gente, sendo que eu acredito que nós precisamos mais deles. A história já tá ali e é muito fascinante saber que se você abrir um livro, existe totalmente um universo. Gente, para pra pensar nas suas estantes, como aqui a minha. São várias histórias que a gente tem aqui. Eu tô com muitas histórias, eu tô com muitos personagens, eu tô com muitos universos dentro do meu quarto. E isso é muito mágico. Eu não sei se as pessoas param pra pensar sobre isso, sabe? Que quando você abre um livro e lê e fecha ele, o universo ainda existe lá. E você vai poder abrir ele e vai poder conhecer mais daquele mundo, tudo que tá guardado dentro daquele livro. E pensar nisso é muito fascinante. E eu tenho esse livro aqui que é O Gato que Amava Ler Livros. Tem algumas partes que eu marquei aqui pra vocês terem ideia. É uma história maravilhosa, do qual eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha depois, se eu conseguir lembrar. E, gente, esse livro, ele fala sobre livros, o universo dos livros. É um livro incrível. Tem um trecho que eu marquei aqui, que eu gostei muito dele, que ele realmente fala muito sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês até o momento. E eu vou ler esse trecho pra vocês. Livros têm alma, repetiu o gato. Um livro querido sempre terá uma alma. Voltará para ajudar o leitor em tempos de crise. É isso, sabe? É incrível, gente, como os livros conseguem ter essa cura pra gente. E todo o que significa isso? O que significa um livro na mão de um leitor e você se aventurar nessa história? Tá, e o que eu quero falar sobre tudo isso, junto com o tema desse vídeo que eu mostrei pra vocês, a gente não somos os mesmos leitores. Realmente, com o tempo a gente vai mudando e nossos gostos vêm com isso. E assim como sobre música, sobre gosto de moda, nos livros também acontece essa mudança. E comigo ocorreu isso também. E eu tava muito pensativo esses tempos que eu não tava publicando aqui, né? Eu tava muito pensativo sobre como sou eu leitor, né? E sobre o que é um livro no mundo. Diante desses meus pensamentos, me fez com que eu quisesse gravar esse vídeo aqui. Embora a minha jornada começou com Crepúsculo, inclusive eu tenho um quadro aqui sobre os personagens de Crepúsculo. Crepúsculo teve uma grande importância na minha vida, porque foi ele que me apresentou o mundo literário, foi por ele que eu comecei a buscar mais outros livros. Tenho muita gratidão por Crepúsculo, mas esse é um tipo de história da qual já não me cativa como antes. O gênero, né, o tipo de história, o enredo dele, não é algo mais que me prende, que tenho vontade de ler. Inclusive, eu tenho outros livros que eu já citei aqui, estão aqui na minha estante, dos quais eles não estão completos, eu não terminei de ler toda a saga, porque eu não me vejo mais lendo eles, não me vejo mais consumindo tanto aquele tipo de história. E é incrível como a gente vai passando o tempo, vai mudando e nosso gosto também como leitor muda com isso. Hush Hush é um desses livros que eu não terminei. Instrumentos Mortais é outro livro que eu acho que talvez eu não vá prosseguir lendo eles. Aí tem Peças Infernais que eu também li. E entre outros livros, gente. Então, realmente a gente não somos mais os mesmos leitores. E isso é muito incrível. Como algo no passado era tão grandioso e fascinante como eu era pro Crepúsculo. Hoje eu vejo ele e outros livros do gênero que pareça com ele e só penso, tá, não é o tipo de leitura que eu gosto mais hoje. Isso não desfaz do livro pra quem gosta, tá? Se você gosta de Crepúsculo, entre outros livros, que bom, chega um momento às vezes da nossa vida que as coisas elas não são mais como eram antes e nosso gosto também vem com isso. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo mostrando livros dos quais são séries que eu já não acompanho mais, eu posso estar gravando aqui pra mostrar pra vocês. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Pra você acompanhar meus vídeos, eu voltei com o canal recentemente. Com isso,
isso, aqui você vai conseguir encontrar eu falando sobre livros, resenhas, unboxing, vlogs e entre outras coisas que eu venho tendo a ideia para poder estar postando aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho. E eu lembro que naquele tempo eu tinha até uma listinha que eram outros livros que eu ia querer estar lendo, né? Tipo Fallen. É outra saga ali também sobre anjos, de uma menina que ela meio que tá no orfanato, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam aqui nos comentários, tá? E ela vai acabar tendo um relacionamento com um cara que é um anjo. Algo parecido com Hush, como falei pra vocês. E nessa lista, eu não me vejo mais lendo esses livros. É muito engraçado isso e poder ver como esses livros foram tão importantes pra gente no passado e como a gente amava eles, mas hoje em dia já não é tudo aquilo que a gente gostava de ler, de que gostava de consumir. Mas tem outras coisas que hoje em dia ainda continuam, como Jogos Vorazes. Eu sou completamente apaixonado por Jogos Vorazes. Inclusive, eu li o último livro dela aí, da Susan Collins, da qual ela trouxe mais outro livro pro universo dela, né, que é Uma Mãe Sem na Colheita. Inclusive, também tem vídeo aqui pra vocês estar dando uma olhadinha na resenha do que eu achei dele. Então, algumas outras coisas, elas continuam muito com a gente. E outras não. Hoje eu gosto mais de ler algo como livros da Taylor Jenkins Reid, como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Lizzie Johnny and the Six. Gosto muito também de livros que trazem uma filosofia pra gente poder pensar bastante, como O Gato que Amava Ler Livros. Livros que me façam sofrer, gente, eu amo livros que me fazem sofrer. Era algo que no passado eu não gostava. Tipo, não quero ler algo que vai me fazer sofrer, hoje eu amo. Temos ali como Relatos do Gato Viajante, Herdeiras do Mar, que é um livro muito incrível, 1984, que também é um clássico maravilhoso. Então, a minha vida como leitor, ela teve um corte ali, aonde tinha um tempo de coisas que eu amava ler e hoje em dia outros tipos de leitura. Inclusive, não tô dizendo que eu nunca vou poder mais ler algo que tenha parecido com esse gênero de livros que eu li no passado. Pode acontecer de eu ler, né? Mas eu acho que tem que ser algo muito que tenha um pouco de diferencial pra mim conquistar, pra me ler algo do tipo como eu li anteriormente. Com essa pegada aí de livros parecido com o que eu li antigamente, eu cheguei a ler a Cotar, né? E assim, não, gente, eu não me encontrei em nenhum momento dentro daquele livro, não é pra mim, realmente. Mas existe muita gente que ama esse livro e que eu acredito também que ele possa ter sido ali a entrada de muita gente para se tornar um leitor, como Crepúsculo foi para mim. Então eu acredito que se um livro ele consegue fazer seu trabalho como um livro na vida de alguém e vai fazer essa pessoa se tornar um leitor, isso já é válido. Claro que hoje eu indicaria outros tipos de livros para algumas outras pessoas, diferente do que eu lia e indicava antigamente, mas eu acho que se um livro faz uma pessoa se tornar leitor, ele cumpriu sua grande missão e maior, embora a gente sabe que é entreter a gente e nos divertir lendo, tem esse outro ponto, sabe? Que chega a ser mais algo filósofo. E diante desses meus pensamentos sobre quem somos nós hoje como leitor, né? E como a gente era antigamente, como esses livros teve a importância para nós naquele tempo, às vezes eu paro para pensar que existe a chance da mesma história se repetir. A gente acabar mudando e gostando de outros tipos de livros, dos quais os que eu estou gostando hoje em dia vão ter sua importância nesse momento da minha vida e que lá no futuro pode acontecer de olhar para eles e ver como tudo foi incrível enquanto eu estava vivendo aquele momento. Como ele se evoluiu, né? E o que ele trouxe e adquiriu na minha vida. E tudo pode se repetir de novo. Como os livros não é só páginas, né? Não é só uma quantidade de palavras escritas em um livro que tá na sua mão. Ele passa disso, ele vai muito além. Esse convívio que eu tenho com a leitura, com a literatura, é algo que eu espero nunca perder na minha vida. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí nos comentários qual livro fez vocês se tornarem leitor, que eu gostaria muito de saber disso. E se o gosto de vocês hoje em dia mudaram do que era do passado. Bom, não esqueça de deixar seu like aí, tá? Se inscreve no canal e também ativa o sininho para poder estar recebendo todas as notificações minhas quando sair um vídeo novo aqui no canal. E também me sigam nas minhas redes sociais, vocês podem me seguir tanto no TikTok como no Instagram através do @imaginando.ok. Até a próxima e tchau, tchau.